Então, agora nós vamos falar dos object pronouns. Os object pronouns, eu já coloquei aqui para adiantar, é quem sofre a ação na frase. Então, é diferente do subject, que é o sujeito, quem faz a ação na frase. O object é o que sofre a ação na frase. Então, aqui primeiramente eu vou colocar para vocês de novo, só para vocês irem relembrando, o subject pronoun, I, ele vai ficar, opa, não tá selecionando? Acho que tem que ir arrastando. O I, ele vai ficar me, no object, ok. O you vai ficar igual, ele mantém, ele fica you também. Às vezes é um pouco confuso, porque o aluno vai falar, nossa, mas os dois é igual. Realmente você vai entender no sentido, no contexto da frase. O he vai ficar him. O she vai ficar her. Ok. O it fica igual. It vai ficar it também. O we vai ficar us. E o you do plural fica igual também, you. Sempre o contexto que vai trazer isso para essa informação pra gente. E o they vai ficar them. Ok? Então, isso aqui tem que memorizar, não tem como fugir, tá? I, sujeito, objeto, me. You, fica you mesmo. He, fica him. She, her. It, fica igual. We, fica us. You, no plural, fica igual. They, fica them. Agora, vamos para os exemplos para fazer mais sentido. Aqui a gente tem que memorizar mesmo. Memorizando como ele fica no object, fica mais fácil. Então, se eu falar, por exemplo, he wants to meet me. Olha lá. He wants, ele quer me conhecer, né? Então, o he aqui tá fazendo a ação da frase. Então, subject pronoun, he, tá no início ali da frase. Wants to meet me. Me, eu que tô sofrendo a ação. Quem quer me conhecer é ele. Então, o me, object pronoun, ok? Vou até iluminar ele aqui, que a gente visualizar ele de uma forma mais fácil. Não foi? Ué. Deixa eu ver. Melhor aqui em cima. Aí. He wants to meet me. Então, eu tô sofrendo a ação da frase, object pronoun, ok? Mais um exemplo. They don't like us. Vamos lá. They. Mudar a cor de novo. They don't like us. Eu vou colocar em vermelho para destacar. They don't like us. Então, nessa frase, they, eles, don't like, não gostam de nós. Nós, nesse caso, ficaria us. Nós estamos sofrendo a ação na frase. Quem não gosta são eles. Quem sofre a ação, nós. Eles não gostam de nós, tá? Que mais? Aqui nesse caso, alguns professores vão dizer, mas o object pronoun, então, vem sempre no final da frase. Não necessariamente, tá? O subject pronoun, ele vem no início, mas o object vai ter algumas situações que ele vai aparecer no meio também. Então, isso não é uma regra, né? Não é assim, 100% das vezes ele vai aparecer só no final da frase. Então, não é o correto. O ideal é você entender o funcionamento, a mecânica. Aqui, ele tá sofrendo a ação, então ele é um objeto aqui nessa frase, tá? Vamos ver um outro, ó. I would like to meet them. Aqui já seria quem tá sofrendo a ação na frase, them. I would like to meet them. Aqui eu tô falando, eu gostaria de conhecer eles. Não fica I would like to meet they. Não, they, ele vai entrar para fazer a ação. Quem faz a ação, não quem recebe a ação. Então, eu gostaria
de eu tô fazendo a frase. Eu gostaria de conhecer eles. Então, them tá sofrendo a ação da frase, tá? I love lasagna. Vamos dar um exemplo da lasanha. Vai ter um passado aqui, mas mesmo os alunos mais básicos que não viram o passado vai dar para entender tranquilamente. I ate it last week. Nesse caso aqui, I love lasagna. Eu amo lasanha. Então, eu tô fazendo a ação da frase aqui. I ate. Ate, passado de eat. Eat é comer. Ate, passado do eat. Ok? Só para vocês saberem. Então, eu comi. It vai substituir a lasanha. Last week. Nesse caso aqui, o mesmo it que a gente vê, ele não muda, né? Se a gente voltar aqui para ver na listinha que eu fiz ali em cima, ó. Esse mesmo it, ele fica igual. Mas ele vai ter, na frase, vai ter momentos que ele vai ser o sujeito que tá fazendo a ação. Então, vai ter momentos que ele vai ser o objeto. Nesse caso, eu coloquei o it para substituir a lasanha que eu falei, né? Eu falei da lasanha. I love lasagna. I ate it. Tipo, eu comi a lasanha, isso, na semana passada. Então, nesse caso, o it, nessa parte, depois do verbo, ele vai ser o objeto. Ah, isso, exatamente. Uma regra muito importante para eu dizer. Quando o pronoun vem antes do verbo, I, you, he, she, it, tudo mais, ele é um subject pronouns que está fazendo a ação. Quando ele vem depois do verbo ou depois de uma preposição, ele vai ser o object pronoun. Então, isso é uma dica ótima. Vou até escrever aqui, ó. Quando... Vamos colocar assim para ficar mais claro. Object pronoun vem depois de verbos e preposições. Preposições. Olha lá, nesse caso, he wants to meet me. Ó, meet, conhecer, vem depois do verbo, né? Want também é um verbo, querer. Sempre separando, né? Lembrando que tem dois verbos, a gente separa com motivo. O me, object pronoun, depois do verbo. They don't like us. Like é um verbo, depois do verbo, us. Object pronoun também. I would like to meet them. Depois do verbo them. Meet, verbo vem, depois é o objeto. Antes é o sujeito, ok? Que mais? I love lasagna. I ate it last week. Ate, passado do verbo eat, que é comer. Last week vem ao objeto. Depois do verbo, object pronoun. Tá sofrendo a ação, tá? Vamos ver mais uns outros exemplos. Um exemplo que ele vem depois de preposição, ó. I need to talk. Duas vezes, John. Segundo exemplo aqui tem dois verbos. No meio dos dois verbos, separar para eles não brigarem, a gente coloca o to, ok? Então, no meio de dois verbos sempre vai ter o to. Need é um verbo, eu quero, você quer, eles querem. Talk é um verbo, eu falo, você fala, né? Tem que dividir ele com o to, separar. Nesse caso, o to him aqui, I need to talk to him. Primeiro, o to tá separando os dois verbos. O segundo to é com ele entra com uma preposição. Eu preciso falar com ele. Não tem como eu falar I need to talk to he. Até sou estranho se eu tentar, né? Mas olha, presta atenção. Tudo bem, aqui tem os verbos antes. Beleza, mas o to, ele tá vindo, tá vendo, ó? O him, ele vem depois da preposição. Então, sempre que vier depois o verbo ou depois da preposição, a gente tem que usar o object pronoun. É uma regrinha que ajuda a memorizar, né? Claro que, se você pensar quem faz a frase é o sujeito, a gente vai usar aqueles subject pronouns que estão na listinha aqui. Esses primeiros da primeira coluna aqui. Quando a gente pensar em quem está sofrendo a ação no contexto da frase, a gente vai ter que usar os objects que são esses aqui, né? Então, aqui na segunda coluna. Então, lembrando que tem essa regrinha que ajuda bastante, pensando que depois de verbo e depois de preposição, a gente usa o object pronoun. Por isso que é tão confuso, tá? Mas se vocês pararem para pensar, tudo que tá fazendo a ação, sujeito da frase, a gente tem que usar o subject. O objeto que tá sofrendo a ação, tem que usar o object pronouns, tá?
pensando nessa regrinha. Com o tempo vocês vão se acostumando, porque alguns alunos acabam confundindo, tá? Mas tem essa diferença. Um outro exemplo. Aqui, ó. I agree with you. Olha lá. Eu, primeiro subject, eu que tô fazendo a ação. Eu concordo. Concordo, agree, né? With you, com você. De novo, uma preposição aí, ó. With you, eu concordo com você. Depois da preposição, esse you nem parece, né? Mas aqui ele tá sendo o objeto da frase. Eu concordo, passou uma moto aqui. Eu concordo com você. Então, quem tá fazendo a ação sou eu. Eu concordo com você. Aqui em cima, vocês vão poderem ver melhor, ó. Fica estranho porque o you, ele pode ser objeto ou pode ser sujeito da frase, tá? Porque ele não muda. Aqui o contexto vai me dizer quem tá fazendo a ação e quem não tá. I agree, eu que concordo. With you, com você. Ok? No geral é isso. Se vocês memorizarem essa regrinha, vai ajudar bastante também. Eu tenho mais alguns outros exemplos para mostrar para vocês nas próximas aulas. Mas para não ficar confuso, primeiro eu achei melhor apresentar o subject com o object. E depois a gente vai ver o possessive, adjectives, tem vários, porque a gente vai ver ainda. Mas por partes, para não ficar confuso, tá bom? E, outra coisa, eu vou mostrar para vocês agora na prática, antes de encerrar o vídeo, há alguns exemplos aqui. Aí, ficou bom a tela. Em alguns exemplos de que aonde é o sujeito e aonde é o objeto da frase, tá bom? Para ficar mais fácil de memorizar. Aí, vamos lá. She's my sister. She would never hurt me. Primeira frase ali, ó. She is my sister. Ela é minha irmã. Ela é minha irmã, sujeito da frase ela faz a ação. Ela é minha irmã, subject pronoun ali no comecinho da frase. She would never hurt me. Hurt é machucar ou ferir, ou pode ser também magoar, dependendo do contexto. Aqui eu acho que no contexto do desenho, eu não me lembro muito bem, mas parece que ela vai resgatar a irmã, e a irmã tem aqueles poderes de tudo congelar, e eles estavam preocupados de ela machucar a irmã, e ela, não, she would never hurt me, nunca vai me machucar. Então, depois do verbo hurt, vem o me, olha aqui, object pronoun, quem tá sofrendo a ação, né? Ela nunca vai me machucar. Quem estaria fazendo a ação, she, quem tá sofrendo a ação, me, sou eu, né? Quando ela se refere a ela. É bom que tá em espanhol também. Quem quiser aprender espanhol tá aqui embaixo, ó. Tô brincando. Ai, que fofo. Olha, esse é um exemplo bem curtinho, mas olha que interessante. I love, eu amo, eu tô fazendo a ação, antes do verbo love. You, você tá sofrendo a ação, né? Se eu amo alguém, I love you. You, nesse caso, ele vem como objeto. Você vê que mesmo a gente vendo ali na coluna que o subject e o object, eles são iguais, no contexto da frase a gente vai entender quando ele tá sofrendo a ação é um objeto ou quando ele é o que tá fazendo a ação e é o sujeito, ok? Ok, nesse caso aqui, I'll catch you. Ali tá abreviando o verbo will, esse apóstrofo aqui é de I will catch you. I'll catch you, tá? Que abreviado o som seria I'll. Catch you pode ser alcançar, pegar, resgatar, depende do contexto, tá?
Olha aqui depois do verbo. You, ele aparece como quem está sofrendo a ação. Eu irei te resgatar. Né? Pegar, buscar você, depende do contexto. Mas vê que o you, nesse caso, ele está sofrendo a ação, ele é o object pronoun. Tá demorando um pouquinho para ver o som, é normal. Olha lá, I'll distract him. You guys go. Eu irei distraí-lo, né? Vocês vão, né? You guys é um slang, é uma gíria que você pode falar tanto para homem como para mulher. Ah, cara, vocês caras, vão. É uma gíria. Então o bonequinho de neve, ele fala, eu irei, né? Distrair ele, né? Eu não posso dizer I'll distract he. Tem que ser I'll distract him. Quem tá fazendo a ação? O bonequinho de neve, que ele fala eu irei distrair ele, no caso. Então, o him tá sofrendo ação, por isso que é him, não he, ok? Guys, aproveitando o gancho aqui do bonequinho de neve. Guys, é isso. That's it for today.